Meus amigos, os nossos heróis sempre têm potencial, capacidade de enfrentar os adversários. Mas muitas vezes esses heróis eles precisam talvez de um aperfeiçoamento nas suas técnicas, nas suas habilidades, para ficar mais capacitados ainda mais para enfrentar os adversários, os inimigos. No caso aqui, isso ocorre duas situações, e aí quem vê isso, no caso, digamos, é o teu comandante vê isso. Não vou usar o termo comandante, mas o teu superior vê isso, e aí, enfim, ele convida alguém para vir treinar, no caso os nossos heróis, que são subordinados, sem que os nossos heróis saibam. E isso acontece em duas séries. Eu vou usar duas séries aqui como exemplo, mas há outras também. No caso do Cybercop aqui, tem aquele episódio, o Homem de Hong Kong, e chega um homem desconhecido lá, o Byron, e o Shinya Takeda, que é o Júpiter, ele fica assim, pá, quem é esse homem? Fica todo desconfiado com ele. E o Shinya Takeda acha que ele é um infiltrado, alguma coisa do gênero. Enfim, mas o Byron ali, ele, com as vestes que ele está ali, as vestimentas, ele luta Kung Fu. E aí ele enfrenta o Takeda ali na luta. Eu poderia dizer tatame, mas ali, enfim, não é necessariamente tatame, mas ali no momento ali da luta, digamos que no ginásio de treino do Zack, e ele vence o Takeda. Claro, o Takeda consegue acertar uns golpes, mas o Takeda tem uma grande dificuldade. E aí, bom, enfim, devido a uns incidentes que aconteceram, o Shinya Takeda já está desconfiado dele. Mas aí depois eles vão ver, e tem mais um desafio que ocorre. E teve uma vez que o Shinya Takeda acertou um golpe nele, enfim. E aí, numa outra luta ali que eles estão lutando, digamos que num lugar elevado lá, e aí é uma luta ali e o Shinya Takeda acerta um soco no Byron e ele cai ali. E aí o Byron junta ele, estende a mão, levanta, o traje volta para não cair, e ele diz assim, ó, quando você estiver lutando, lembre desse soco. Era isso que faltava no Shinya Takeda. E aí o Byron diz assim, ó, eu vim a pedido do Capitão Oda. Ele pediu para despertar um leão adormecido. No caso aqui, então, o Shinya, da surra que ele levou do Byron, enfim, até também teve dificuldades na segunda luta, mas acertou esse soco e o Byron ensinou ele. Quando tu estiver em perigo, lembra desse soco. E com esse soco, o Júpiter venceu os inimigos. Estavam lutando contra um androide que tinha todos... O androide da Destrap tem golpes, a habilidade de todas as artes marciais. E eles lutaram e o Shinya Takeda lembrou daquele soco. O Byron despertou, digamos assim, aprimorou o Shinya Takeda. No caso do Jiraiya também acontece uma situação. Chega um homem lá, vamos usar assim, desconhecido também, que no caso, depois ele ia revelar. E esse homem, ele enfrenta o Torra. E ele tem umas habilidades ali, enfim. E ele dá, usando mais uma vez essa expressão que aconteceu com o Shinya Takeda, ele dá um sufoco no Torra. Ou seja, ele vence o Torra. E aí tem uma hora que eles apostam ali. Eu não gosto de usar esse termo aposta, mas bota em jogo assim, ó. Ele diz assim, se eu vencer, tu vai me entregar a armadura do Jiraiya. E o Torra aceita. E o Yajiro vence o Torra e leva a armadura do Jiraiya. E tu pode pensar, pô, o nosso herói Jiraiya, como é que ele vai ficar, o nosso ninja, sem armadura? E ele diz, olha, Torra, tu tá treinando muito na cidade, enfim, tá esquecendo muitas coisas.
Aí o Torra pede assim, ó, me dê mais uma oportunidade, me dê mais uma chance. No caso, para ele recuperar a armadura de Jiraiya. E nesse período aí que antes da luta, o Torra começa a treinar, digamos assim, com a natureza. Fugir da cidade. Enfim, treinar. E uma coisa que é bem interessante nessas séries japonesas, e em várias se repetem isso, que é o treinar de olhos vendados, meio que aguços instintos, enfim. E ele começa a treinar na natureza, enfim, com olhos vendados, tentar ver a percepção, sentir talvez a aproximação do adversário, enfim. Aí chega o dia do combate, o Torra luta, enfrenta o Yajiro, e aí depois de ele ter todo feito esse treinamento, ele vence o Yajiro e ele recupera a armadura olímpica. E aí depois o Yajiro é apresentado pelo Tetsuzan, e o Tetsuzan diz, ó, ele é da linhagem tal, enfim, ele pratica a arte dos Togakuri, e aí diz, na verdade ele veio a pedido do Tetsuzan para aprimorar as habilidades de Torra, do Jiraiya. Mas assim, ó, o que fica assim, só para concluir, tanto em Cybercop quanto em Giban, os dois desconhecidos que depois são apresentados, foram pedidos no Cybercop, pedido do Capitão Oda, e no Jiraiya, a pedido do Tetsuzan. E ambos aprimoraram as habilidades em Cybercop de Shimeya Takeda e em Jiraiya de Torra. Um treinamento a mais para aperfeiçoamento.